Então, hoje a temática primeira, para a gente tratar dessa ponte menina-anciã, né? Eu pensei em a gente conversar um pouquinho sobre simbologia, imaginação e a criança interior como medicina. E então eu acho que a gente poderia começar essa conversa, que é uma conversa triangulada, né, focando um pouco primeiro, né, na gente assim delimitar o que seria essa ideia, esse conceito de simbologia, né, e como isso está de muitas maneiras inserido no nosso cotidiano e às vezes a gente nem presta atenção, a gente não tem a consciência nesse campo, né? Porque a simbologia, ela é uma linguagem e ela tá ali caminhando junto com a gente nos nossos modos, muitas vezes inconscientes de ser, né? Então, a gente vai delimitando ali os nossos padrões e eu queria convidar, então, Jana, para falar um pouco, assim, trazer uma ideia primeira sobre simbologia aqui para a gente, e a partir do seu expertise, né, como psicóloga Sim, transpessoal e consteladora. sim. Então, é isso que eu ia falar, né? Eu ia começar dizendo isso, né? Do lugar que eu vou falar, né? Que é esse lugar da psicologia junguiana transpessoal, Uhum. né? E aí é muito amplo, né? Porque para a gente a simbologia ela é a base de tudo, né? Então a gente pode ir trazendo assim um pouco de entendimento se a gente pensar que a gente tem o nível da consciência, né? Que é isso que nós estamos aqui agora na vigília, né? Esse nível de consciência. O pessoal trabalha muito com níveis de consciência. Esse agora, a vigília, é um nível de consciência. E Uhum. a gente tem o inconsciente, né? O inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, trazendo a visão do Jung, né? Esses níveis de consciência se comunicam através de símbolos, né? Então, no inconsciente coletivo, a gente tem os arquétipos, né? E aí, segundo o Jung, isso voltou o retorno. A gente não consegue, a gente não tem acesso ao arquétipo em si. A gente tem acesso a imagens arquetípicas ou a símbolos, né? Então, o arquétipo é de uma força, uma imensidão muito grande e o que chega na nossa consciência são imagens arquetípicas que chegam através de símbolos, né? Então, por exemplo, o símbolo da Grande Mãe, o símbolo da deusa menina, são símbolos que falam de algo que é muito maior, né? Assim, que tem várias formas de entendimento. Para cada uma de nós, a criança interior vai ser de um jeito, né? A gente vai ter um tipo de entendimento. Então, aquilo é simbólico para mim. Né? Uma outra forma de entender também são os próprios sintomas, né? Então, que seja uma depressão ou mesmo uma dor de cabeça, né? Qual que é o símbolo disso, né? Uhum. O que isso está trazendo como sabedoria para mim? O que isso está querendo dizer para mim? O símbolo tem isso, né? Ele quer comunicar com a gente, Uhum. né? Então, qual é essa comunicação? O que esse símbolo está querendo trazer para mim? Né? Qual o conhecimento que eu posso ter e que faz sentido para mim? Né? Porque é isso, o símbolo tem que fazer sentido para mim. Para Uhum. você vai ter um outro sentido. Então, ele é infinito na sua capacidade. Sim. Os sonhos são símbolos, né? Vem Sim. através de símbolos, né? Acho que a Uhum. forma mais clara assim que a gente tem são os sonhos, né? Eu sonho com um pavão. O pavão pode ser milhares de coisas. Qual que é esse símbolo para mim, né? Então, qual que é esse significado que eu dou, que eu Uhum. atribuo ao símbolo? Que, que, que eu gosto muito dessa abordagem que você trouxe a simbologia, porque eu tenho certeza que a Potira ela vai trazer a tua abordagem foi uma abordagem da psicologia, do self, do eu, né? Desses processos internos. E eu acho que a Potira, depois, quando a gente começar a conversar sobre simbologia, ela vai acabar trazendo a perspectiva da educação, né? Que tem mais a ver com esse campo
do coletivo, de como que símbolos coletivos eles cumprem um papel na questão da educação emocional. Obrigada, Jana. Então, acho que agora eu vou agora perguntar para a Putira, para você trazer um pouco também um território para a gente começar a friccionar, né, sobre imaginação. Então, a partir também desse teu lugar de educadora, de contadora de história, como você pensa, sente, vivencia a questão da imaginação? Uhum. Bom, é um prazer estar falando com mulheres tão grandiosas como vocês. Que bom poder compartilhar isso nesse momento aqui. E é legal tu teres falado sobre a imaginação, porque toda a reflexão que eu vou trazer, ela vai ser a partir das histórias como ferramenta de desenvolvimento, né? As histórias, os contos, as fábulas como uma ferramenta de desenvolvimento das habilidades emocionais e do nosso desenvolvimento humano primeiro, né? Do nosso próprio autodesenvolvimento. E eu gosto muito, fiquei muito feliz ao ler aí na divulgação dessa nossa fala, da criança interior como medicamento, é isso, né? Como cura. Medicina, como cura, como medicina. Né? Como medicina. E é daí que eu parto quando eu desenvolvo esse trabalho. Eu sou do teatro, né? A Adri já me conhece há muitos anos, era do teatro. Eu sou atriz, sempre tive muito contato com textos, com dramaturgias, com livros, eu sempre gostei muito. Mas algo que sempre me chamava muito eram as histórias que tinham um fundo que podiam trazer uma reflexão mais profunda. Claro que através daquilo que eu sou, de onde eu vejo e de como eu elaboro, né? Então, primeiro, iniciando dizendo que, assim como a Jana também já trouxe, que cada um vai receber e desenvolver a partir daquilo que já tem. Então, a gente não pode generalizar e dizer que aquela história, aquele conto, aquela prática vai fazer o mesmo sentido para todas as pessoas. Isso a gente não pode generalizar. Mas que sim, que através da nossa criança interior é que a gente vai conseguir acessar os símbolos, a imaginação e trazer alguma referência para a nossa própria história pessoal, né? E eu gostei mais ainda disso porque eu gosto de trabalhar contos que aparentemente são para a infância, né? Como o conto Pé de Coelho, que eu escrevi, onde eu trago uma oficina de educação emocional para trabalhar alguns elementos. Aparentemente o conto é para a infância, mas o meu desenvolvimento de oficina é para adultos. Porque quando a gente consegue partir do acesso a esse lugar da nossa criança interior, a gente consegue acessar o que nós temos de mais profundo e enraizado. Porque ser adulto, estar nesse aqui e agora, que estamos como adultos, é um lugar onde a gente também não sabe o que enxergar. Porque nós estamos aqui, nós precisamos desenvolver. E quando a gente acessa a nossa criança interior, e que é onde eu acredito e trabalho com os contos acessando esse lugar, a gente vai para um lugar que a gente conhece, que é remeter aqui às emoções que já nos pertencem, aos lugares que nós temos conforto ou desconforto, para a partir daí a gente conseguir desenvolver. E as histórias, através do seu enredo, das suas personagens, dos conflitos a serem resolvidos dentro dessa trama, elas nos ajudam a sair desse lugar só de realidade, adentrarmos na imaginação e resolvermos situações conscientes, mais ainda inconscientes, através dessa trama, né? Então, as histórias, elas podem ser usadas, sim, apenas como entretenimento, elas podem ser usadas apenas como fruição, é o momento de contar uma história, pode, mas ela sempre vai estar entrando nos nossos poros, nos nossos sentidos,
em lugares que vão nos ajudar a desenvolver como seres humanos. E que bom que a nossa imaginação esteja sempre alerta, que bom que a gente sempre permita o acesso à nossa criança interior. Porque se nós vivêssemos só de realidade pura, nós não iríamos aguentar. Obrigada, Potira. Obrigada, Jana. Então, entrando um pouco mais nessa questão, né, da simbologia e da imaginação, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Do fundo de mim mesma, ouvi um gemido, primitivo e angustiado, e senti então uma sequoia brotar e crescer, lenta e dolorosamente no centro do meu corpo. Ela continuou a crescer até que seus galhos chegaram ao alto da minha cabeça. Na base de suas raízes havia 2 placas de pedra, onde estavam gravados hieroglifos indecifráveis. A princípio, fiquei totalmente perturbada pela intensidade do sonho, mas tornou-se evidente que ele anunciava um trabalho a ser feito. Esse é o primeiro parágrafo desse livro aqui, que é da Maureen Murdock, Giro Interior, que fala justamente sobre o processo de criação de imagens mentais, especificamente dirigidas para crianças e adolescentes. É um livro super bom e que ele toca nessa questão, tanto da simbologia e da imaginação, quanto da sua funcionalidade em nossa psique, quanto desse lugar, né, de formação de quem somos, que é essa primeira fase da nossa vida, que é a infância. E muitas vezes, aí eu estou jogando assim, né, uma pergunta, uma colocação para a gente começar a tecer juntas aqui. Muitas vezes a gente tem na estrutura da nossa psique, né, situado lá no fundinho, lá no arquétipo, os arquétipos mais primordiais que a gente tem, forças que nos fazem, que nos movem no nosso cotidiano, que são de memórias, às vezes, uterinas, coisas que a gente realmente não consegue ter acesso dentro desse caminho da consciência, né, do que está na superfície, na ponta do iceberg de nossa constituição psíquica. Então, como que, por exemplo, a Jana que faz trabalhos de meditação transcendental, né, que eu fiz um trabalho com a Janaína que foi incrível, que eu consegui acessar uma série de chaves que estavam lá na superfície, eu sabia, já tinha visto, já tinha encontrado com elas, mas não tinha conseguido acessar coisas, significâncias mais profundas. E, ao mesmo tempo, nesse trabalho de ponte entre nós enquanto adultos e nós como crianças, né? A gente usar a contação de história como processo de elaboração a partir da perspectiva da educação emocional. Então, joguei a bola para vocês. Eu queria só complementar, né, Adri, que eu tinha falado, que você trouxe a questão do self, né? E como o simbolismo é exatamente essa forma que o self se comunica com a gente, né? E o self entendendo como a nossa essência, né? Aquilo que a gente realmente é ou veio para ser, né? Esse lugar da alma mesmo. E como os símbolos falam desse lugar para a gente, né? E é interessante pensar que a criança, ela está muito conectada com o seu próprio self, né? Ainda a gente não recebeu toda aquela carga cultural, né? Da educação, da própria cultura, da família. Então ela está muito mais pura, né? Vamos dizer assim. E essa conexão com o self fica muito mais à vontade, né? Mais livre, mais fluida, né? E então, por isso que muitas vezes a gente, nessas meditações transpessoais ou nessas vivências, a gente pergunta, né, assim, o que a sua criança sonhava?
né? O que que você, enquanto criança, sonhava? Que sonho que você tinha? Que desejo que você tinha? Né? E muitas vezes ficou ali guardado, nessa fase da vida da gente, sonhos que fazem parte do nosso processo de individuação, né? Que é tornar-se quem nós realmente somos, né? Então, acessar essa criança hoje é poder resgatar muitas coisas que fazem parte da nossa essência, né? E que foram sendo podadas, tolidas, enfim, né? Pela cultura, pela sociedade, e a gente vai se distanciando dessa criança, né? Que tem a imaginação livre, né? Como a Potira falou, e que tem todo um universo cheio de riquezas, né? E aí a gente vai se afastando, e acho que o convite é a gente poder retornar para esse lugar, poder acessar de novo essa criança que está aí, né? Que você estava dizendo, né? A criança, ela está aí, né? A gente precisa ter essa abertura para entrar em contato com ela, né? Bom, vou pegar, então, aproveitar essa fala da Jana, que o trabalho que eu venho desenvolvendo, Jana, você conseguiu transpor em palavras, que é justamente que essa criança que está mais próxima do self e consegue viver mais a sua essência, é isso que eu busco nesse resgate ao trabalhar as histórias e habilidades emocionais com as pessoas, porque é esse estado que nós devemos viver. Nós precisamos estar nesse estado onde nós estamos plenos e completos na nossa própria essência. E dentro disso vem uma palavra que eu gosto de trabalhar também, trazer nas minhas oficinas, que é o empoderamento. O empoderamento no sentido de saber quem sou, onde estou e para onde vou daqui aonde eu já consegui chegar. Então, estar neste lugar é um estado mesmo de consciência, um estado físico, inclusive, para que nós possamos daqui seguir. E não o tempo todo precisar estar buscando cacos, situações, histórias. Então, o que o nosso desenvolvimento possa todos os dias nos trazer até este lugar, desta criança que se sabe, que se é, e que daqui pode partir para onde quiser, né? E eu, através do teatro primeiro, e agora numa pesquisa mais profunda com as histórias, com os contos e com a educação emocional, a gente compreender também que a inteligência emocional, ela é a capacidade que nós temos de observar as nossas emoções, compreendê-las e regulá-las, né? Eu sempre trago assim, quando a gente conversa sobre esse assunto, que tem muita gente que vê assim, nós temos as nossas emoções boas e nós temos as emoções ruins. Mas a gente também precisa trazer a compreensão de que as emoções, elas nos pertencem. São as nossas emoções. Elas não são boas ou ruins. Elas são as nossas emoções. E é com elas que nós iremos lidar. E a nossa capacidade de regulá-las, de compreendê-las, é que, de fato, é a nossa habilidade de lidar com as emoções. Então, eu costumo dizer também que, assim como as partes do nosso corpo nos pertencem, se eu gosto mais do meu pé do que da minha mão, do meu braço ou da minha perna, é indiferente. Essas são as partes do meu corpo que me pertencem. Assim, as minhas emoções também, né? Então, apenas trazendo um equilíbrio entre as minhas emoções, conseguindo regulá-las no ato de vivenciá-las, experienciá-las e transmiti-las, é que vai também me ajudar a estar nesse lugar de plenitude, de consciência de mim, da minha essência, do meu ser, e daqui eu poder olhar para o próximo passo, né? Então, e através das histórias, vou entrar um pouquinho nisso, tá, Adri? Pode ser? Sim, sim. Que quando a gente está em contato, eu vou dizer a gente, as pessoas, sempre pensando nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, tá? Eu não vou limitar uma faixa etária. Mas quando estamos em contato, temos acesso a uma história,
no desenvolvimento da trama e nas ações da personagem, nós fazemos uma identificação. Em geral, ao ler, o leitor se identifica com a personagem protagonista. Nesse desenvolvimento, a personagem vai passando por conflitos e desvendando e desenrolando através daquela história escrita pelo autor ou pela autora. Mas dentro de nós, nós também vamos elaborando aquelas situações e fazendo, por vezes inconscientemente, claro, né? Não é tudo de forma consciente, elaborando essas situações também dentro de nós, na nossa psique, no nosso emocional, nas reflexões sobre aquelas atitudes, de como nós estamos recebendo ou resolvendo aquela questão, e nós vamos também passando por um processo de amadurecimento. Como eu disse, não só de forma consciente, de pensar, essa personagem fez isso, então eu faria isso. Não, as coisas vão acontecendo dentro de nós de uma forma muito mais complexa, né? Mas as histórias nos ajudam também a acessar esses lugares de maturidade a partir das decisões e reflexões que fazemos durante o percurso daquela história. Então, né, por isso a minha escolha hoje de trabalhar também as histórias como uma ferramenta de autodesenvolvimento e desenvolvimento humano. Que lindo. Jana, quer falar mais alguma coisa? Não, fiquei pensando no que ela estava dizendo, né, que a Potira está trazendo sobre as histórias, né? Fiquei pensando na questão dos mitos, né? Assim, essa coisa dos próprios contos ou os mitos, né, que a gente trabalha e que trazem exatamente isso também, ajudam a gente na resolução de conflitos, né? Assim, às vezes na resolução de um conflito externo ou interno ou externo, né? Mas como vai apontando também alguns caminhos para a gente, né? Quando um personagem consegue sair de uma situação que estava ali conflituosa para ela, isso fala para a gente também de uma possibilidade, né? Então é interessante essa questão dos contos, dos mitos, como esse lugar que vai trazendo também isso, resolução de conflitos, ideias novas, e onde a gente vai realmente se identificando e passando junto, né? Porque você estava ali começando a contar lendo esse parágrafo, contando o sonho, a gente já entra, né? Assim, então a gente vai muito potente, vivenciando né? junto, exatamente. A gente e aquilo vai acontecendo internamente com a gente, né? E é disso dessa dimensão, né, que a gente está falando. É isso. Eu queria trazer a atenção para duas palavras que Potira mencionou, assim, que acho que também ajudam a gente a pensar, né? Esse símbolo de ponte entre a criança interior e a anciã, a velha sábia, né? Que eu acho que é uma dupla assim que pode caminhar junto tão bem, né? A primeira palavra é regular. Ela falou sobre regular as nossas emoções, né? E eu gosto dessa ideia de regular porque vem de régua, né? E vem também de uma ideia não fixa, porque, não sei, quando você pensa no ato de regular uma emoção, não, a ideia é muito diferente de você pensar em controlar as suas emoções, que eu acho que o controle ele se relaciona mais com essa ideia de autorrepressão, né? É meio opressor, né? Eu ia falar isso. O controle é opressor. Isso, de você ter que controlar, que na verdade, acho que isso, nesse campo da educação emocional, é a pior coisa que um pode tentar fazer, porque a gente controla uma emoção e aí vai ter um escape por outra, né? Então a gente acaba promovendo um equilíbrio de um lado, mas um total desequilíbrio em outro campo, né? Psíquico, emocional. E outra palavra que eu acho que também é importante pensar, que eu venho tratando muito aqui no canal Eu em Suspensão, é amadurecimento, né? E
que se relaciona muito com a questão da perspectiva, né? Da maturidade, que se diferencia, quem trouxe isso de forma tão linda foi a Marisa Sanabria para mim, que se diferencia muito da noção de envelhecimento, por exemplo. São duas maneiras de entender o processo de evolução do corpo, da emoção, da psique, muito diferentes, né? Quando a gente trata do amadurecimento e quando a gente trata do envelhecimento, que tem um teor muito mais pejorativo. Então, a gente tem aqui algumas pessoas, acho que 13 ou 15 pessoas assistindo com a gente, vários comentáriozinhos bem fofos. A Chabel está aqui, a Luciana Maia, super dando um apoio para a gente na parte técnica. A Mari Delta, que vai estar na ponte 4, anciã. A minha mãe está aqui. Olha o coração, ó, fiquei até vermelha. Ela falou que ela está bem atenta às reflexões. E eu queria falar, então, um pouco mais sobre a questão, não da criança interior, mas da criança ferida. Então, como a gente pode entender o que é isso, né? O que é a criança ferida, e como a gente pode pensar no processo de amadurecimento, né, nosso com essa criança ferida, em relação aos traumas, às dores que muitas vezes são inconscientes, são, como eu falei, uterinos, ou de uma fase da vida que a gente não lembra, e que não necessariamente são traumas ou dores ligadas a eventos, mas a própria formação da psique. Porque, por exemplo, nascer é um trauma muito grande. Respirar pela primeira vez é um trauma muito grande. E se você não passar por esse trauma, por essa situação, né, de respirar, você não está vivo, né? Então, são essas dores que são geradas pela própria situação de viver. Então, de novo, joga a bola. Tô aqui pensando, né, se existe alguém que não tem uma criança ferida, né? Porque pensando no que a Cotilha estava falando da educação emocional, né, essa inteligência emocional e na diferença da criança para a anciã, né, assim, que a criança ela não tem muita capacidade de lidar com seus sentimentos, né, assim, ela é uma enxurrada de coisas que chegam e ela ainda não consegue lidar com tudo isso, né, e a gente está vendo agora na pandemia como as crianças estão com medo e a gente tem que criar formas para que elas possam ir trazendo isso, né, assim, esses sentimentos. Então, eu acho que todas nós, de alguma forma, fomos frustrados, tivemos os nossos traumas infantis, né? Assim, tivemos algumas coisas que não foram alcançadas, ou que a gente acha que não foram alcançadas pelos pais, principalmente, né? Então, fico pensando que acho que essa criança ferida, de alguma forma, está em todas nós mesmo, né? E dentro da psicologia, trazendo a psicologia e a constelação familiar, o que a gente vai fazendo é, primeiro, acolhendo essa criança, né? Dando espaço para ela, dando lugar, dizendo que realmente isso tudo que ela estava sentindo, validando esses sentimentos todos ali, todas essas vivências, né? E claro, a gente está falando de vários níveis de traumas, né? Então, para cada um é de um jeito também, né? E também, e agora trazendo mais a constelação familiar, assim, também entendendo que os pais, se normalmente, do que eu vejo, né, da minha experiência, normalmente a ferida está muito conectada aos pais, a ferida da criança, né, porque são dois seres principais nesse processo de chegada no mundo, né. Então, a constelação traz muito isso também, da gente entender que são duas pessoas, né. Não são super-heróis, né? São dois seres humanos
que tiveram esse desafio de criar os filhos e que tiveram seus acertos e seus erros, né? E que está tudo certo, né? Porque também a constelação ajuda a gente a olhar para tudo aquilo que a gente ganhou com isso. E eu acho que esse é um bom exercício para lidar com a criança ferida e para ajudá-la a amadurecer, né? Assim, o que foi que com tudo isso você acabou ganhando, né? Às vezes mais força, mais determinação, mais coragem. O que foi que essa situação trouxe para você de positivo? E aí a gente consegue ressignificar esse lugar, né? E aos poucos ajudando essa criança a se curar. Né? Só para... Desculpa, Poti. Só para comentar uma coisa muito linda que você trouxe sobre o arquétipo da criança, da menina, né? No trabalho que a gente fez juntas, são as forças que ela nos traz, né? Que é a alegria, a espontaneidade e a criatividade. Exato. E eu acho que o arquétipo da anciã também nos traz de muitas maneiras, né? Esses 3 atributos, assim, mas desde um outro lugar, né? Acho que talvez a criança no lugar desse desejo de conhecimento e a anciã talvez já num processo de ascensão, né? Ascensão, liberação espiritual, psíquica, emocional. Estou pensando que a criança tem esse anseio, né? Assim, tem essa energia ainda. Eu acho que o lugar da anciã é mais da paz, né? É um lugar de chegada, assim, né? Um lugar onde ela está ali completa, né? Sim. Mas acho que são características, qualidades que estão muito presentes nas duas, né? Quando a gente faz um processo de amadurecimento positivo, né? Quando a gente consegue chegar nesse lugar da anciã de forma integrada, né? Assim, com a nossa história. Pode. Ali sobre a criança, né, que você trouxe, tem uma frase que diz que é mais ou menos assim, tá? Você já deve ter lido também. Que por trás de todo adulto de gênio forte, há uma criança ferida, né? Porque se a gente não olhar para esse lugar aonde dói e aonde doeu pela primeira vez, a gente não consegue desenvolver e desembolar essa dor. Então, a pessoa cronologicamente segue envelhecendo e amadurecendo, nesse processo cronológico seria isso, mas as suas dores, as suas feridas, elas continuam ali. E eu acho até que o nosso trabalho acaba fazendo isso, né, Jona? Que é trazer a luz aonde dói. Não de uma forma ruim, não de forma de apontamento, ou de acusação ou de culpa, mas de uma luz que ilumina, reflete e te faz enxergar para poder desenvolver. E eu vou aproveitar, Adri, te peço permissão, eu trouxe uma história que eu queria compartilhar com vocês, e ela tem tudo a ver com esse momento que nós estamos falando. Eu posso trazê-la? Sim. Sim? Então tá. É uma história de Jorge Bucay, do livro Contos para Pensar, e se chama A Fúria e a Tristeza. No reino encantado, onde os homens nunca podem chegar, ou talvez onde os homens transitem eternamente sem se darem conta. Um reino mágico, onde as coisas não tangíveis se tornam concretas. Era uma vez um lago maravilhoso. Era um lago de água cristalina e pura, onde nada... Poti, o microfone desligou. Aí, teu. Me veem? Oi, vocês me veem? Sim. Sim. Aproximaram-se daquele tanque mágico e transparente a tristeza e a fúria
para banharem-se em mútua companhia. As duas tiraram os vestidos e nuas entraram no lago. A fúria, que tinha pressa, como sempre acontece com a fúria, pressionada pela urgência sem saber o porquê, banhou-se rapidamente e ainda mais rapidamente saiu da água. Mas a fúria é cega, ou pelo menos não distingue claramente a realidade, por isso nua e apressada pôs ao sair o primeiro vestido que encontrou. E acontece que aquele vestido não era o dela, era da tristeza. E assim, vestida de tristeza, a fúria foi-se embora. Muito indolente, muito serena, disposta como sempre a ficar no lugar onde estava, a tristeza terminou o seu banho e sem pressa, ou melhor dito, sem consciência da passagem do tempo, com preguiça e lentamente saiu do tanque. Na margem, deu-se conta de que a sua roupa já não estava lá. Como todos nós sabemos, se há uma coisa que desagrada a tristeza, é ficar nua. Por isso, vestiu a única roupa que havia junto ao lago, a roupa da fúria. Contam que desde então, muitas vezes nos encontramos com a fúria, cega, cruel, terrível. Mas se nos dermos tempo para olhar melhor, percebemos de que esta fúria não passa de um disfarce. E por detrás do disfarce da fúria, na realidade, está escondida a tristeza. Adorei. Tudo a ver com isso que a gente está falando. Essa dor dessa criança ferida que no processo do desenrolar da vida e do tempo não é iluminada para ser desenvolvida, né? Para ser sarada, para ser sanada e compreendida, acaba que os adultos estão fantasiados de fúria quando lá dentro há dor, há tristeza, há coisas a serem restauradas e reparadas, né? E bem falou a Jana que a maioria dessas dores, elas são geradas a partir das ações de pai e mãe, que são os primeiros adultos que estão em contato com essa criança e, sem querer, por muitas vezes, acabam gerando essas dores e esses traumas, né? Mas como bem a Jana observou, eu faço sempre essa reflexão, sabe? De que eram apenas adultos que no seu processo de maturidade no momento só sabiam agir daquela maneira, né? Se a gente tira esse peso desse lugar que eles ocupam de pai e mãe, que é um peso, né? Essas palavras têm um grande peso, e podemos vê-los apenas como seres humanos adultos que naquele momento era a única coisa que podiam oferecer, a gente já consegue desconstruir um pouco aquelas dores que nos trouxeram até aqui, né? E nesse caminho, passar por esse processo de ultrapassar o obstáculo da dor, de gerar culpa no outro, de se sentir sempre vitimizado, porque, de fato, emocionalmente, eram os tanques de água que nos abasteciam, né? Os pais, em primeiro lugar, a família próxima, os tanques emocionais que deveriam estar nos abastecendo e nos ajudando a compreender, às vezes são falhos, não por culpa, mas pelo processo da vida. Então, se nós já adultos pudermos tirar esse vestido de fúria, tirar esse vestido da tristeza e trazermos a compreensão que nós também somos responsáveis hoje, né, com a maturidade que temos adquirido, responsáveis pelas dores, pelas feridas e pelo nosso autorresgate, então nós conseguimos olhar com empatia, conseguimos olhar com afeto para aquilo que nos aconteceu e darmos um passo além. Não sei se vocês percebem, mas eu estou sempre falando num passo além, que é sempre, eu parto sempre do presente, eu parto sempre de onde nós chegamos até aqui
E como daqui nós vamos passar ao próximo passo de desenvolvimento, de vivência, de relacionamento, de experiência, né? De Então, transformação. transformação. Quando nós compreendemos que hoje adultos, no alcance da maturidade que chegamos, nós somos já corresponsáveis por essa criança ferida, por essa criança interior, nós entendemos, de novo eu vou trazer a palavra empoderamento, a gente vai se empoderar e se apoderar também para nós podermos fazer essa resolução. Inclusive, um dos passos principais é gerar o perdão, né? O perdão a essas pessoas que na época que nós desejávamos que tivessem outra atitude, que não nos ferissem, que não deixasse essa marca. Se nós pudermos chegar no lugar do perdão, de liberar o perdão, nós a liberamos e nos liberamos para fluir e desfazer esses nós, né? E aí, de novo, eu estou trazendo a criança e a maturidade, né? E o amadurecimento. E eu acho que um tipo de perdão importante, acho que a Jana quer falar também, eu já vou passar a palavra, é o auto-perdão, porque dentro dessa relação, sobretudo acho que da constelação, sob o olhar da constelação familiar, tem um tantão de expectativa que é nossa, né? E que essas expectativas que são, enfim, muitas vezes frustradas em relação aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos familiares, né? E não só aos nossos familiares, mas aos nossos amigos também, companheiros, né? As pessoas que vamos elegendo ao longo de nossa vida como pessoas que caminham com a gente. E eu sinto, assim, cada vez mais, eu agora falando desse lugar de anciã, né, de uma pessoa que está passando pelo último rito, né, de sangue do corpo da mulher, estou em plena travessia, 3, 4 anos, e realmente sentindo muito forte as transformações alquímicas que vêm acontecendo, né, nos nossos múltiplos corpos. Eu sinto que esse lugar da maturidade é um lugar também de a gente poder eleger com mais sabedoria com quem, o que estaremos carregando, as pessoas que estão caminhando dentro da nossa egrégora pessoal, digamos assim, e como nós carregamos essas relações, né? Como nós nos posicionamos e nos tornamos cada vez mais responsáveis, digamos assim, né? Se a gente está, como diz a Jana, num caminho positivo, né? Porque isso tudo que a gente está falando, nem todas as pessoas experimentam, né? Tem muitas pessoas que não conseguem realmente fazer esse movimento de transmutação e alcançar camadas mais adiante, como diz a Potira, né? Mais além, as próximas camadas, né? Próximo passo. Do que está nos esperando, né? Nas próximas dimensões que a gente tem ainda que manifestar aqui. E sempre pensando que a gente também é muito produto de contexto histórico, né? Então, a gente tem que pensar sobre os nossos privilégios, sobre as coisas que aonde a gente está situado nas estruturas sociais, né? E como a gente pode também sempre colocar o nosso propósito como um propósito maior, né? Não só em nosso próprio benefício, mas em benefício das nossas comunidades, né? Eu estava pensando, voltando aqui, acho que uma palavra importante que vocês trouxeram, que eu acho que é da autorresponsabilidade, né? Acho que ao longo desse processo a gente precisa ir se autorresponsabilizando por tudo que vivemos, né? Então a gente já não coloca mais a culpa no outro, a gente começa a trazer isso para a gente. O que isso tem a ver comigo, né? Por que eu estou vivenciando isso? O que isso tem a ver comigo? Então acho que o processo de amadurecimento vai trazendo essa autorresponsabilidade.
E aí estava pensando muito nessa questão mesmo em relação aos pais, e a expectativa em relação aos pais, né? Porque a criança, ela espera, por exemplo, que ter uma mãe muito carinhosa. É o desejo dela. Mas a mãe dela não demonstra esse afeto do jeito que gostaria que fosse. Então ela entende tudo o resto como não amor, né? E aí a mãe faz um bolo delicioso para ela, mas aquilo não serve, porque o que ela quer é um abraço. E aí isso fere essa criança, né? Aos poucos a gente vai entendendo que cada um demonstra o amor de um jeito, né? E que essa mãe, por exemplo, fazer um bolo para ela é a maior demonstração de amor, né? Então a gente vai tirando as expectativas e vai se nutrindo com aquilo que chega até a gente, né? Assim, com esse amor da forma que ele nos vem. Então a gente vai se abastecendo mesmo, se nutrindo e se fortalecendo com esse amor, né? E aí uma outra coisa que eu fiquei pensando também com vocês falando, é que você estava falando, Adri, acho que é essa questão da anciã, quando a gente consegue amadurecer bem, amadurecer com saúde, vamos dizer assim, né? Saúde mental, emocional, né? Acho que uma das coisas também que vem com a maturidade é a liberdade, né? Porque eu acho que a gente deixa de querer atender as expectativas sociais e querer atender as expectativas dos outros e a gente vai ficando mais com a gente mesmo, sendo quem nós somos, né? E eu acho que isso é uma característica das grandes anciãs, né? Assim, que eu tenho para mim como essas pessoas que eu me inspiro, né? Assim, são mulheres que chegaram nesse lugar sendo elas, assim, e um pouco dane-se o que esperam de mim, né? Assim, já cumpri um tanto de coisa, agora eu sou eu de novo, né? Assim como a criança é muito ela, agora eu sou eu de novo com liberdade. Eu acho que essa palavra para mim vem muito da anciã, assim, sabe? Acho que ela traz essa liberdade de todas as expectativas, de tudo que esperam de mim. A gente vai falar na próxima ponte, a ponte 2, que é a donzela a anciã, sobre a diferença, digamos assim, social dessas duas iniciações pélvicas, né? Quando a gente recebe o nosso sangue e que a gente passa a ser liberadora de sementes, que é o que como eu estou chamando agora, e que existe uma cooptação, digamos assim, do nosso olhar sobre nós mesmos, que é esse olhar da criança, né, que está em desenvolvimento, para nos vermos pelos olhos dos outros, né, e um outro social, e a iniciação pélvica da anciã, que é quando a gente justamente recupera esse olhar sobre nós mesmos, né, de falar assim, olha, agora sou eu e eu manifestando o meu propósito. E não é um propósito mais, eu sinto, né, quando a gente amadurece com saúde, não é mais um propósito individual. Ele é um propósito de legado, de vontade de deixar alguma coisa para esse mundo, para essa terra, né? E alguma coisa significativa. Então, a gente faz esse mergulho interno, né? A gente tem 2 comentáriozinhos fofos aqui. Um é da Luciana Maia. Acredito que o amadurecimento possa nos trazer leveza para olhar para a nossa criança integralmente, ressignificando traumas e dores, vendo as contribuições que nos trouxeram. E a Rita Matos fala, que maravilhoso esse encontro. Quantos ensinamentos pertinentes à compreensão do nosso ser. Ah, que legal. Obrigada pelos recadinhos. É bom a gente ter esse retorno, né? Sim. E eu quero mandar um beijo especial para a Yoshabel, que é a minha filha, e que está acompanhando a gente também, que a Adri é muito pequenininha. Sim. Né, Adri? Sim. Adri, eu queria voltar também a uma coisa que a Jana falou antes, que é sobre a liberdade, né? Quanto mais nós temos maturidade, mais a gente compreende esse lugar de liberdade. E aí a Jana se referiu à criança que tem essa liberdade e à anciã. E trouxe, né, na tua fala, Jana,
que a anciã é quando a mulher deixa, então, de se preocupar com aquilo que as pessoas esperam dela, para, então, voltar a ter liberdade. E aí eu quero fazer um apontamento para as relações sociais e para a própria construção social, e só para a gente trazer essa reflexão de compreender que aparentemente nessa fala, né, que eu trouxe de volta, é como se, enquanto criança tem liberdade, e quando anciã resgata essa liberdade, e durante um processo, um recorte de tempo, há que se cumprir a expectativa alheia. A sociedade faz isso, mas nós sabemos que não precisa ser assim. Que aquela liberdade que temos desde a infância, sem poder observar com clareza a expectativa do outro, apenas ser, apenas fazer. O microfone desligou de novo, amada. Aí. A gente trazer nas nossas práticas a compreensão de que essa liberdade ela nunca precisa deixar de ser, né? Que a sociedade ela nos traz esse lugar de cumprir lugares de esposa, de mãe, de profissional, de etc, etc, etc. São várias situações distintas, mas que desde a infância essa liberdade venha conosco, que a gente não precisa ter um recorte para depois voltar a ter liberdade, mas que essa liberdade nos acompanhe e que a gente cumpra aquilo que está na nossa perspectiva e nos nossos desejos de ser, e não a partir do olhar do outro, né? Que é todo um processo, né? Nós sabemos que não é fácil burlarmos essa sociedade que nos impõe o tempo inteiro, mas essa liberdade nos é. A partir do momento que nascemos, a liberdade é nossa. E na construção social a gente vai perdendo. Então, que nós, né, nós três e aqueles que nos ouvem, possamos ter isso como verdade, como fazendo sempre essa reflexão. A liberdade que temos ao nascer nos é até que cheguemos à idade, né, mais avançada que pudermos. Mas nós não precisamos desse recorte. Nós temos, né? Concordo plenamente. Acho que o nosso trabalho é exatamente para isso, né? Assim, esse trabalho todo que a gente faz com mulheres, né? Assim, é exatamente nesse sentido, né? De que a gente possa perceber que a gente tem liberdade o tempo inteiro, né? Que é algo que nos é dado, né? E que a gente não precisa abrir mão. Né? Eu fico pensando com essa fala da Potira sobre a questão da transgressão, né? Eu acredito que nós três e muitas mulheres que, sei lá, acompanham o canal ou que são buscadoras, né? Que procuram, que farejam, que caminham por aí tentando encontrar esse lugar de liberdade junto com o conforto, porque a gente usa a liberdade, mas a gente é socialmente considerada transgressoras, né? Então, nós somos transgressoras de muitas maneiras. Então, como que a gente também acolhe esse arquétipo, né, da transgressão, desde um lugar que não seja pejorativo, e que a gente realmente se engaje com a possibilidade de sermos seres autônomos, libertos, e que seguem uma consciência interna, intuitiva, um biorritmo, né? Que nos acompanha a vida inteira, mas que nos é, de muitas maneiras, sequestrada, né? Por uma sociedade que não está muito saudável, né? Mas que está passando agora, nesse momento, por uma possibilidade de transformação. E sinto que muita coisa está sendo transformada, né? Eu acho que a gente vai se encaminhando para um fechamento. Se vocês quiserem falar um pouco do projeto de vocês, de como as pessoas podem encontrar vocês, apesar que eu vou deixar, né, os links ali e tal, os contatos nesse vídeo. Mas, enfim, fazer um encerramento. Fiquei pensando sobre a sua fala agora no conceito de normose, né? Que o
Roberto Premo, o Pierre Vai, o pessoal do Transpessoal traz, né? Que, na verdade, hoje os transgressores são as pessoas que estão com saúde mental, né? Porque o achado nessa sociedade é doença, né? E eles vêm desenvolvendo o termo de normose, né? Querer se encaixar numa sociedade doente significa que você também está adoecido, né? Então, acho que a transgressão nesse sentido vem como um ponto diagnóstico, vamos chamar assim, de saúde, né? De saúde para a gente, né? Mas é isso só que eu queria falar. Eu quero agradecer muito a Maravilhoso. sua... né? Eu acho que é Fichas isso. caíram aqui agora, desculpe. Mas é que, tipo, realmente é. Mas quero agradecer de novo, Adri, agradecer muito o convite, né? Também dizer da minha admiração por você, uma anciã menina, com Recíproca, nossa. tantos projetos lindos. Agradecer muito o convite, agradecer de estar com a Potira, incrível trabalho, adorei também. Muita honra mesmo de estar com vocês. E dizer, né, assim, que eu tenho esses canais aí que você já trouxe, né, meu trabalho com a psicologia e com a constelação familiar, principalmente, acompanhando mulheres nesse processo de despertar da consciência, né, de amadurecimento do ser, e que nessa quarentena, acho que para a gente, assim, foi também um tempo de muita criatividade, né, eu acho que eu vejo os trabalhos que a Adri está lançando, né? Então, eu acho que foi um tempo também de colocar para fora algumas sementes, né? E assim está comigo também. Então, lá nos canais tem projetos nascendo, coisas novas acontecendo. É, o Constelar Gratidão. Feminino e o Feminino em Análise no Instagram, que sempre trazem conteúdos maravilhosos, sensíveis. E acho que mais do que nunca a gente realmente está entendendo o quanto o pessoal é político, né? O quanto cada palavra que a gente emite, ela reverbera toda uma realidade interna e externa, né? Então, chegou a hora, né, de sermos Exato. o que queremos. Eu estou muito feliz de estar aqui transgredindo com vocês. Há 50 anos não se imaginava 3 mulheres falando de liberdade, maturidade, criança interior, assim, livremente, nas redes sociais, que nem existiam, mas, enfim, poderíamos ter sido queimadas, né? Então, isso aqui é um grande passo de transgressão. Ai, que bom. Que Nossa, bom. tranquilamente poderíamos ter sido queimadas, julgadas, subjugadas, nossa, As bruxas. jogadas em calabouços, né, com tanta coisa que a gente traz, falando de sangue, falando de consciência, inconsciência, sombra, luz, uau. Eu quero agradecer profundamente o sim que vocês deram. Esse é um projeto que me veio assim, como outros, como um raio que desce, né? E de trazer pessoas que, de forma muito intuitiva, eu acho que elas têm conexão, sincronicidade no trabalho que é diferente, que fazem, né? E essa série de 4 conversas são todas entre pessoas que não se conhecem e que a gente vai se jogar mesmo nesse terreno, né? Assim, vamos falar sobre essas questões tão pulsantes de forma livre mesmo, sem planejar, sem, sabe? É a gente se jogar mesmo e falar o que a gente acredita e acho que deu super certo. Quero agradecer a presença das pessoas que estão aí nos acompanhando. A próxima ponte vai ser nesse mesmo dia, né? Terça-feira, às 11 da manhã, com Dúnia Laluna e Amandite, falando sobre a ponte donzela anciã e trazendo toda uma questão da sexualidade sagrada, das medicinas de sangue, do tantra, dos úteros que passam a serem ressignificados, né? Tem a sua iniciação, digamos assim, nesse arquétipo. E muito, muito, muito obrigada por vocês duas estarem aqui.